Olá, bom dia, bom dia. Bom dia. Bom dia. Temer se esfacelando, esse é o tema, né? Hum, A gente sente aqui de longe, aqui de Veneza, aqui do canal, eu sinto o desmoronamento. E eu acho que vocês sentem muito mais do que eu, vocês ouvem mais claramente do que eu, né? o governo não acabou, né? Mas acabou já faz tempo. É, Acabou do episódio 17 de maio. exato. Quando veio à tona, né, toda a história. É. E o que temos, mais uma vez, é um governo que acabou tentando passar a impressão de que não acabou. Um sujeito se agarrando ali à poltrona a cadeira presidencial, Oferecendo cargos, oferecendo oferecendo, pernas. oferecendo cargos, Mortadela, né? A manutenção do imposto sindical com outro nome. exatamente. E esse espetáculo extremamente brasileiro, né? É. E que não é, que é absurdo, porque a verdade é que o tema pouco importa, né? O que importa é manter as bases da economia, a equipe econômica, qualquer nome ali que mantiver essa equipe, né, conseguirá fazer a travessia até 2018, eu presumo, né? A Constituição está aí para assegurar que isso ocorra, né? Agora, o Brasil tem isso, né? Tem essa mania de não de ficar querendo reescrever a Constituição, né? De dizer que não, nós somos, isso fragilizará tremendamente o país. Quando, na verdade, é uma mostra de saúde, né? De vigor, de uma democracia, Claro. aquela que é capaz de tirar do poder, né? Uhum. Quem não pode ocupar o poder. É simples assim. E vamos Claro. combinar que os méritos do Temer em relação à economia também são muito limitados, né? Tem meia dúzia ali de pessoas competentes, tidas como notáveis, ele colocou elas lá porque as contas estavam estouradas, a economia estava um desastre no governo Dilma, e essas pessoas é que resolveram os problemas, assim, com ou sem ele, se elas continuarem, o Ilan, Henrique Meirelles, a Maria Silva, que já pediu demissão, infelizmente, mas é o pessoal ali que precisa continuar para manter as bases. O Temer, ele é dispensável. Agora, eu acho que essa nomeação antecipada da Raquel Dodge para a Procuradoria-Geral da República, ele tenta sinalizar, eu não sei o quanto, se e o quanto ela está comprometida com essa causa do governo de tentar melar a Lava Jato, pelo menos em relação aos PMDBistas. Mas eu acho que o Temer tenta com isso sinalizar que vai conseguir para que os parlamentares votem para barrar a denúncia na Câmara e também, talvez, para tentar acalmar os potenciais delatores presos, né? O ex-deputado Rodrigo Rocha Loures, que pode entregá-lo, e o Eduardo Cunha, que já havia notícias também de bastidor que ele pudesse estar esperando para ver se conseguia um acordo melhor quando fosse uma indicada pelo Temer para a PGR. E Claro. ele, de fato, como vocês colocaram no site, a Eliane Cantanhede fez essa pergunta, por que ele não fala? Eu fiz um vídeo também sobre isso, do episódio da mala de R$ 500 mil, e não coloca a culpa no Rodrigo Rocha Loures, porque provavelmente ele tem medo, né, de que seja desmentido ou de que o Rocha Loures entregue o delate, né? Então, É isso aí. A gente não pode acusar a Raquel Dodge de absolutamente nada. exatamente nada, Ela tem não- o benefício da Mas a dúvida. gente sabe que o Temer está oferecendo essa perspectiva de, a partir de setembro, poder controlar, ou comandar a PGR e controlar a Lava Jato. Então, essa serve para o Temer, de qualquer maneira, essa nomeação, para poder se garantir, conquistar mais meia dúzia de votos, de gente implicada nesses esquemas de corrupção. Mas Agora, a gente tem vê uma. as Mesmo que coisas seja, não só um parênteses, mesmo que seja um funcionam. sinal falso, né? Mesmo que seja um sinal Claro. falso, que ele Mas não venha fazer o que ele quer. tem uma questão: quem derruba presidente, assim, objetivamente, né, não, ou diretamente, é político, né? As ruas, evidentemente, têm um papel fundamental. Não sei se haverá rua, ou vem para a rua agora, programou, né, uma manifestação no final de agosto. Espero que encha, porque é contra a corrupção, etc. É uma bandeira muito geral. Não quiseram colocar a Temer ali para não misturar, evidentemente, com o petista, essas coisas. Mas o político que derruba, né? Na hora é o Congresso que tem que derrubar o presidente, né?
O que está ocorrendo, que se vê, é o seguinte: essa primeira denúncia, né, possivelmente ele segura, mas não está tão fácil assim como ele acha. Não vai ser esse passeio, não. Né? Agora, a segunda denúncia, né, que será por obstrução de justiça. Essa primeira foi por corrupção passiva. Já tem deputado pensando se vale a pena, porque 2018 está chegando, né? E ninguém quer morrer afogado com um governo impopular como o governo Temer. Né? Você escreveu sobre João Dória, mas o artigo do Fernando Gabeira é interessante, dizendo, olha... Mas eu não estou falando ainda não estou falando nem de postulantes ao cargo de presidente. Eu estou falando de deputado. Diz quanto mais próximos nós estamos de 2018, mais poder tem a sociedade de influir, de interferir no processo. Sim, né? Mas independentemente da sociedade, né, que eu acho que ele tem razão, os próprios deputados, independentemente da sociedade, já fazem essa... Mesmo que não haja uma pressão de manifestação, esse tipo de coisa, é um governo absolutamente impopular. E é impopular porque não fez as reformas, não está fazendo as reformas e não fará as reformas. Serão coisas muito mitigadas que não serão vistas pelo mercado, porque interessa como reforma. Hoje, o dado de desemprego é estável em relação ao trimestre anterior, né? Mas é estável assim, que dá um ligeiro aumento de 0,1 percentual. Ou seja, é um país com mais de 13 milhões de desempregados, número oficial, né? Evidentemente que pessoas desocupadas é muito maior. Né? E assim, então não está estabilizando no fundo do poço. Estamos estabilizados no fundo do poço, o que na vida prática das pessoas não quer dizer absolutamente nada. Né? Tá todo mundo, assim, poder aquisitivo para lá de baixo, muita gente desempregada, jovens sem perspectiva, né? Então, assim, não é que temos aí um governo que está fazendo uma maravilha, né? Claro. Não, de jeito nenhum. E a gente fala de rua, mas tem outra rua, que é pesquisa, né? As pessoas exatamente. Dão uma indicação de uma devastação absoluta no sistema partidário, político e nas principais figuras que estão aí nesse mercado eleitoral para o ano que vem, né? Algumas de julgamento e outras não. Mas eu estava vendo hoje de manhã, vi os dados do Lula, por exemplo, ele tinha uma diferença entre apoio e repúdio de 21%, agora são 40%. 40%. Ele tem apoio de 28% da população e o nojo de 68% na pesquisa da Ipsos, que é interessante porque faz essa mesma pesquisa todos os meses. Então, mesmo que os números não sejam exatos, elas dão uma cadência para essa ruína da popularidade do Lula, mas de todos os políticos, todos, os do PSDB desapareceram. Não, o Aécio nessa pesquisa tem uma popularidade de 2%. Os 2%, a margem de dizer, é quase negativo. Um cara que 2 anos atrás quase levou a presidência, né? A Dilma deve ter o mesmo número. Eu acho que nem pesquisam mais a Dilma corretamente, porque a mulher não existe mais. Mas o mundo inteiro político desmoronou. E o Dória, a figura do João Dória, também agora sofreu uma devastação, né? Porque com 52% de reprovação, foi um aumento assim, extraordinário, né? De 13%, né? Se não me engano, de um mês para o outro. Acho que ele estava com 39% para 52%. Agora já está ali, né? Outra vez com um discurso mais de oposição, forte. Porque vai morrer afogado. Quis se abraçar com o Temer, quis se abraçar com essas velhas lideranças tucanas, está sofrendo as consequências. E continua no mesmo patamar de apoio de 16%, que é muito baixa para óbvio que é alta se comparada aos companheiros de partido dele, mas ficou parada, enquanto a reprovação e a desconfiança em relação aumentavam enormemente, sobretudo por uma mancança, uma falta de liderança neste período. Quando o brasileiro mais precisava de uma liderança e de uma voz que apontasse para um caminho que não fosse o da delinquência, faltou.
Faltou o Dória. É isso. O protesto de rua poderia aumentar a pressão, mas os dados das pesquisas já mostram a impopularidade do Temer e a gente espera realmente que os parlamentares levem isso em consideração, tenham essa preocupação em ser reeleitos, embora muitos ali a gente não quer que seja reeleito, mais do que isso pese mais do que os vínculos partidários, do que as alianças, do que toda aquela cumplicidade. O espertão é o caso, por exemplo, do espertalhão do Renan, né? O Renan tá doido para manter o foro privilegiado e começou a adotar o discurso de oposição. Ele já enganar mais uma vez o povo de Alagoas para reelegê-lo, ele que tem 12 processos no STF. Tem essas espertezas, né? Que estão no meio, assim, quer dizer, o que você vê no Brasil, eu estava comentando outro dia, que é o seguinte, você vê muitos discursos corretos serem usados para o lado errado e muito discurso errado sendo usado para o lado correto, né? O que está acontecendo no Brasil é mais ou menos não, é isso, né? Você vê ali, no caso do Renan, quer dizer, o Renan Calheiros fazendo oposição ao Temer, pelos motivos errados, mas a oposição ao Temer é uma coisa que deve ser feita, né? Eu acho que deve ser feita neste momento, né? Ao mesmo tempo, tem muita gente que apoia o Temer que usa argumentos até corretos, né? Mas, no entanto, está apoiando o lado errado. É uma confusão desgraçada, né? Que a gente está vivendo aqui no Brasil. O Renan faz oposição. Eu entendo a confusão. O Renan faz oposição, mas se opondo também à reforma trabalhista. Pois é, então, mistura tudo. Então, e quem está do lado correto está dizendo, não, é essencial para as reformas. Primeiro que não é, né? Mas as reformas são essenciais. Ele é deletério para as reformas, ele é deletério, é evidente. As reformas são essenciais, entende? É isso que eu estou querendo dizer. Sim. Então, o discurso das reformas está sendo usado para defender um sujeito que evidentemente, já está acabado. Né? Está acabado e que não facilita as reformas. Se a gente não facilita as reformas. Rodrigo Maia ali, as reformas teriam mais chance de aprovação do que com e o discurso contra as reformas está sendo usado, né, para derrubar um sujeito que deve ser derrubado, ou seja, o discurso errado sendo usado certo. Então, assim, eu entendo que as pessoas estejam, quem não acompanha política, né, assim, como nós temos que acompanhar, mesmo nós ficamos muitas vezes confusos, né? Todo mundo fica, né? Eu sou, por exemplo, até o Fernando Henrique. Não, é óbvio que eu mudo de. Não estou aqui justificando o discurso do Fernando Henrique, mas ele disse: é óbvio que eu mudo de discurso. Porque as coisas estão mudando também a cada dia, né? Então, assim, mesmo os profissionais da política estão um pouco confusos nesse momento. Então, eu compreendo que as pessoas que não sigam política, né, que não seguem política, também se sintam muito confusas. Né? Porque, de fato, a gente vive um momento como não tem o lado bom e o lado mal, está tudo misturado. Né? Os discursos estão misturados para defender bandeiras opostas que não são necessariamente corretas, enfim. Não, é difícil. A análise é fácil para uma pessoa como Lula, que só pensa nele, por exemplo, e ele sabe que ele tem que escapar da cadeia, a única prioridade, a única necessidade, ele está se lixando para o partido, está se lixando para tudo, para o país. Imagina se ele pensa nisso. E então ele tem um discurso mais coerente, porque ele faz esse jogo duplo, ele quer manter o Temer ali e ao mesmo tempo quer se safar da cadeia. Então é mais simples. Mas ele quer manter o Temer, mas ele finge que não quer, né? Exatamente. Ele finge que não quer. Também não é tão... Mas a gente sabe o que ele quer. Não é tão claro assim. Não, porque as pessoas falam, ele quer derrubar o Temer ou não quer derrubar o Temer? Não, ele não quer derrubar o Temer. A melhor coisa para ele é manter o Temer. Ele quer que o Temer faça o trabalho sujo para ele. Lava Jato, e se desgastando com isso. Ferrando o país, né? Para que ele possa ter alguma chance, que ele acha que tem. Agora, o governo Temer, quanto mais emparedado fica em relação à denúncia da PGR, mais concessão tem de fazer em relação às reformas, mais frágil fica. Está cedendo para Paulinho da Força, está cedendo para todo mundo, aí, negócio de imposto sindical. E o PSDB, você estava dizendo aí que não vai ser tão fácil assim barrar a denúncia. O PSDB é o partido mais esquizofrênico que tem, né? Porque ele fica no governo, mas o pessoal os tucanos na CCJ estão aparentemente votando pela admissibilidade da denúncia. Agora o Dória também começou a sentir os efeitos do PSDB permanecer no governo,
aí junto com o Alckmin também está pressionando para sair, o PSDB não sabe se vai, se fica. Fernando Henrique com aquele discurso hipócrita de pedir a renúncia, ele que estabeleceu a reeleição no Brasil e que é um líder do partido que continua no governo, também ali estava querendo o apoio do PMDB para salvar o Aécio. Então fica assim... E a situação agora vai ficar pior para o PSDB, só uma parte, porque o Marco Aurélio acabou de dizer que o Aécio pode voltar para o Senado. Então, o Aécio, que já vinha fazendo uma pressão enorme, né, para que não se defenestrado da presidência do partido e o partido continuar ao lado do Temer, né, agora vai ficar com mais força, porque vai poder estar de corpo presente, né, no Senado Federal. Coitado do Tasso Gereissati. Bom... Uma guerra de vaidades aí também no universo tucano, né? Não, e tem uma garotada que raciocina direito, uma garotada que fala muito claramente. Eu faço questão, inclusive, de publicar esses jovens, tá? Deputados, jovens de 50 anos, né? Como a gente estava falando hoje, qualquer um é jovem para nós. Então... Mas falam claramente e perceberam que não dá para continuar por muito mais tempo. A gente tem esse ato agora do provável recesso parlamentar, né? Eu me lembro muito bem, na época da Dilma, que todo mundo dizia, e se confirmou, que voltando para a própria base, os políticos começavam a sentir exatamente a pressão do eleitorado contra o presidente. Vão sentir agora. Bem disso também. Vão sentir em casa que está na hora de desembarcar. É isso aí. A gente espera isso, que eles sintam a pressão popular e que eles votem com esse objetivo de atender ao pedido do povo e não pelos vínculos que eles têm lá no Congresso. Um mínimo de normalidade até as eleições. Vamos ver se a gente consegue isso, essa façanha. O difícil é renovar esse quadro político em 2018, né? Porque eles fazendo isso também ganham mais chances. Mas já está indo muito... Felipe, calma. Não, eu estou calmo. Só estou constatando os fatos. Vamos derrubar o Temer primeiro. Exatamente. Tem que ir pelas cabeças, o resto continua por mais um pouquinho, aí a gente vai tirando depois. Isso aí. Um por ano. De cada vez. Por ano. O projeto antagonista é um por ano. São 513, né? Em 513 anos a gente se desfaz dessa geração. Abração. Tchau. Valeu. Tchau.